Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do estádio Beira-Rio. Na parte administrativa, onde o presidente Alessandro Barcelos tenta remontar o seu departamento de futebol após a saída de D'Alessandro, de Mazuco e também de Bisol. Tu fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho alguns bastidores, porque surgiu inclusive um novo nome para estar no vestiário colorado junto ao futebol e principalmente as cabeças da principal pasta do nosso clube, tá? Quero te lembrar que daqui a pouquinho vou fazer mais um sorteio do Clube do Ernest e eu quero te convidar para tu fazer parte dele. Tem o link aqui na descrição e tem muitos, mas muitos prêmios ao longo do mês. Neste sábado vou sortear, por exemplo, uma lavadora de automóvel ou de jardim, aquelas lavadoras de jato, sabe? Tudo na faixa pela Autopeças OK, que é a minha parceira aqui do Clube do Ernest, já deu uma caixa de ferramentas da Tramontina. Velho, tu entra no Clube do Ernest, tu paga R$ 29,90 e de repente tu pode ganhar uma lavadora de carro, aquelas de jato e tal, de jardim, por, cara, na boa, uns 1.000 pila, no mínimo tu vai pagar isso aí. Velho, vale demais, sem contar os outros prêmios, né? Tem hotel esse mês de novo, tá? Tem hotel lá em Santa Catarina de novo, então te inscreve lá, porque é muito legal tudo que a gente está planejando por aqui. Bom, o presidente Alessandro Barcelos ele foi até o Rio de Janeiro para um evento, um congresso técnico da CBF, e a partir deste congresso técnico aproveitaria a sua estada na Cidade Maravilhosa para falar com o Abel Braga. O Abel deixou Porto Alegre agora já no início da semana, depois do domingo, né, em que a gente permaneceu na Série A, garantiu aí a vitória diante do Bragantino e tal. E claro que os dias acabaram trepidantes no quesito futuro, porque o Mazuco saiu, o D'Alessandro saiu, o Abel ficou meio tipo, pô, cara, qual é que é? O que está acontecendo? Né? E aí agora vai ouvir do presidente Alessandro Barcelos os motivos para o ex-camisa 10 e também Mazuco terem sido desligados e que, claro, né, vai ter um novo vice de futebol. O vice de futebol que o Barcelos gostaria era de alguém do movimento Intergrande. Era algum nome do movimento Intergrande. O movimento que tem o maior número de pessoas, o maior número de parlamentares, se dá para dizer assim, né, dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. E com isso, apaziguaria, né, toda a questão política, a questão interna, a questão de não só rachas, mas também de críticas exacerbadas e aí tentar fazer um ano um pouco mais de paz dentro do Conselho. É bem provável que isso não vai acontecer. Pelo menos não o grande líder do movimento Intergrande, o Roberto Melo. Neste momento, o Melo é um possível candidato ao final de 2026. Então é óbvio que ele não vai entrar no futebol para daqui a pouco se queimar e acabar tendo um 2026 ruim para não poder ser a alternativa ao final do ano. Não é benéfico para o Roberto Melo. E eu tenho dito várias vezes aqui, nós estamos falando de política do Inter. A política do Inter, por mais que se fale em união política, por mais que se fale que tem que ser pelo clube, todos têm interesses particulares e interesses de grupo. Os interesses do grupo eles vão sobressair sempre, principalmente na estratégia. Isso é em todos os lugares. Pode ser na política do clube, pode ser na política da política da cidade, do estado, do Brasil, pode ser na política do teu condomínio, tá? Mas todo mundo tem, no mínimo, um interesse quando faz algum movimento dentro do clube. Nesse caso, descarto completamente Roberto Melo. Acho que o Alexandre Charles Barcelos não vai pegar. O Alexandre Charles Barcelos era da gestão do Marcelo Medeiros, né? Esteve já no vestiário, conhece um pouco como funciona a coisa, mas também acho que não vai pegar, também com a possibilidade de se queimar e de se inviabilizar, para daqui a pouco até ser um player importante do governo do Roberto Melo, enfim, tá? Tem muita coisa nessa questão do vice de futebol. Mas falando sobre o Abel, uma das barganhas ou uma das questões que o presidente vai falar com ele é:
Abel, tu tem carta branca para fazer o que tu quiser, para tu escolher o teu grupo de trabalho, após a saída do Mazzucchi e após a saída do D'Alessandro. Muito se falou sobre o Júlio Rondinelli, do Juventude, e também do Fabinho Soldado, que é o principal nome, tá? Mas hoje surgiu um outro nome no bastidor, eu acredito que tenha sido o Lucas Colar que falou pela primeira vez, no nome do Dave Bandeira. O Dave Bandeira, ele era o gerente de mercado do Inter antes de sair para o grupo Textor, para o grupo do CEO, né, ou do presidente do Botafogo. Não sei como é que eles lidam lá, tá? Mas do grupo que comprou o Botafogo. Ele não é o gerente de mercado ou o diretor de mercado do Botafogo, ele é do grupo Textor. Ou seja, nesse sentido, ele teria de deixar o Textor e voltar a Porto Alegre, e se voltar a Porto Alegre, certamente num cargo maior. Certamente num cargo de direção, um cargo muito mais executiva do que de gerência. E aí depende muito também do Abel chegar e dizer, olha, gostaria desse cara. E esse cara não deveria ter nenhum problema para trabalhar com o Abel, assim como o Fabinho já conhece, o Abel conhece ele, sabe como funciona e tudo mais. É um conhecedor do mercado, é um conhecedor do próprio Internacional. Gosta de Porto Alegre, enfim, é um cara que teve família aqui, é um cara bem conceituado no mercado. Então vamos lá, guardem esses nomes. Fabinho Soldado, Dave Bandeira. Junto com o Abel, por exemplo, Hélio Carveta, pode ser também, né, um grande coordenador de preparação física. Pode voltar também o Cobalcini, Ricardo Cobalcini. Não duvidaria que voltasse também o Daniel Pavan e algum outro braço direito do Abel em meio aos outros clubes que ele já acabou trabalhando, tá? Para ser a dupla com ele, o Fabinho Soldado, o gerente executivo. Vai precisar de um diretor esportivo? Talvez. Quem sabe ele pega algum ex-jogador? Isso não sei ainda, tá? Mas precisa da tríade, ou pelo menos a ideia é ter a tríade, o coordenador, o executivo e o diretor técnico, para ser como se fosse, né, Abel, Mazzucchi e D'Alessandro, tá? Tem algumas questões também importantes envolvendo os jogadores. O Aguirre teve uma prorrogação de contrato publicado no BID. Ele agora está com um contrato com o Inter até 2028. Ele que chega em 2024, tinha um contrato até 2027, e já havia aquela questão de que depois de uma performance, depois de atuar como titular e ser um dos destaques do time, ele ganharia um aumento e também uma prorrogação de contrato. A prorrogação ela é até, como eu disse, até 2028, mas ainda tem uma cláusula automática de renovação até 2029. Então, é um jogador que fica valorizado a partir aí do ano que fez, mesmo com alguns erros aí pontuais, fez um bom ano, dá pra gente botar uma nota 7 aí tranquilamente pro Aguirre. O Alan Patrick também ganhou um aumento, não foi divulgado ainda, mas deve ser divulgado até o final do ano, principalmente agora por conta dessa reunião do dia 15, certamente os conselheiros vão querer saber como é que está a situação de pagamentos, a situação dos salários, das imagens, 13º e tudo mais, principalmente em cima do empréstimo, que já foi, né, pego junto ao Banrisul. O presidente Alessandro Barcelos confirmou para os notáveis, os ex-presidentes que estiveram com ele agora nessa semana, Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, Marcelo Medeiros e o Pedro Paulo Zacchia, que está tudo ok dentro do futebol, folha, imagem, 13º, tudo quitado, tudo que havia de pendência com os jogadores, mesmo o que foi repactuado também está quitado. Ou seja, começa zerado 2026. Esse também é um poder de barganha do próprio presidente Alessandro Barcelos para poder chegar no novo vice de futebol e dizer, tu vai chegar aqui com a casa pelo menos em ordem. A gente vai ter que tocar a barca aqui, vai ter que contratar e tal, vai ter que ser bem criativo, mas pelo menos a gente não está devendo para ninguém. Tu não vai chegar aqui com um dedo na cara de nenhum jogador. Complicado. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo, não te esquece também de te inscrever no canal e ali, ó, do lado do inscrever-se tem um sininho. Deixa ali ativado em todas, porque daí os conteúdos e as postagens estouram no teu celular quando te trouxer informação do Internacional. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.